Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus queridos, hoje nós vamos estudar as transformações gasosas. Vamos entender a equação geral dos gases e a equação de Clapeyron, que são duas equações extremamente importantes no estudo dessas transformações. Tudo bem? Primeiro, a equação geral dos gases. Essa equação ela pode ser escrita da forma que vocês estão vendo aqui. Pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial, igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Vejam bem, estudamos em aulas anteriores que pressão, volume e temperatura são as variáveis de estado de um gás. E a partir dessas variáveis de estado, nós temos algumas transformações, que podemos chamar de transformação isotérmica, transformação isobárica ou transformação isométrica ou isovolumétrica. Tudo bem? Vejam, nós temos uma transformação isotérmica quando essa transformação ocorre com temperatura constante. Então vejam bem, aqui na equação geral dos gases nós temos pressão, volume e temperatura inicial igual a pressão, volume e temperatura final. Se a temperatura em que ocorre essa transformação for constante, eu posso cortar, cancelar a temperatura final com temperatura inicial com temperatura final, porque essa temperatura é constante. Então, se eu cancelo essa temperatura com essa, me resta apenas essa equação. Pressão inicial, volume inicial, igual a pressão final vezes o volume final. Tudo bem? Então vejam que essa equação, ela saiu daqui, da equação geral dos gases. Tudo bem? Irei utilizar essa equação quando a minha transformação for isotérmica, ou seja, se ela ocorrer a uma temperatura constante. Entendido? Agora, transformação isobárica. O que seria uma transformação isobárica? É a transformação que ocorre com pressão constante. Se a pressão for constante, veja o que acontece. Pressão inicial, pressão final. Se essa pressão for igual, se ela for constante, se essa transformação se processar com a pressão constante, então eu posso cancelar pressão com pressão. Cancelando pressão inicial com pressão final, eu tenho apenas volume e temperatura inicial, volume e temperatura final. Então, eu posso escrever essa transformação, eu posso representar essa transformação através dessa expressão. Volume inicial dividido pela temperatura inicial igual ao volume final dividido pela temperatura final. Entendido? Por fim, a transformação isométrica. A transformação isométrica é aquela que ocorre com volume constante. Também posso chamar de isovolumétrica ou isocórica, tudo bem? Então, transformação isométrica ocorre com volume constante. Se o volume for constante, nós cancelamos aqui, volume inicial com volume final, porque é constante. Então, nos resta apenas o quê? Pressão dividido pela temperatura inicial igual pressão dividido pela temperatura final. Tudo bem? Então, nós temos aqui uma transformação isométrica. Percebam que as três fórmulas que representam essas transformações saíram da equação geral dos gases. Entendido? Temos aqui também a representação gráfica dessas três transformações. É super importante nós entendermos esses gráficos. Vamos lá. Aqui eu tenho um gráfico de uma transformação isotérmica. Percebam nesse gráfico que o diagrama aqui, eu tenho uma hipérbole, tudo bem? O que representa isso? Indica, na verdade, que a pressão e o volume nessa transformação são grandezas que se relacionam de forma inversamente proporcional. Isso significa que, quando a pressão aumenta, o volume diminui e vice-versa. Tudo bem? Então, eu posso representar assim, aumento de pressão, diminuição de volume, ou diminuição de pressão, aumento de volume. Tudo bem? Então, na transformação isotérmica, pressão e volume se relacionam de maneira inversamente proporcional. Um aumenta enquanto o outro diminui. Tudo bem?
Por isso eu tenho essa hipérbole, tá? Na transformação isobárica, quando eu tenho a pressão constante, eu vou ter o gráfico, né, do volume com temperatura. Então vejam, aqui eu tenho uma inclinação de reta, tudo bem? Essa inclinação ela nos mostra que o volume e a temperatura são variáveis, né, que se relacionam de forma diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, se um aumenta, o outro também aumenta. Se um diminui, o outro também diminui. Então, como é que eu escrevo essa relação? Por exemplo, aumenta o volume, aumenta a temperatura. Entendido? Diminui o volume, diminui a temperatura. Então, é assim que se relaciona. E na transformação isométrica? Na transformação isométrica, que ocorre com volume constante, eu também tenho uma inclinação de reta no gráfico. Vejam, que também nos mostra que essas duas grandezas, pressão e temperatura, se relacionam de forma inversamente proporcional. Se aumenta a pressão, aumenta a temperatura, não é isso? E se diminui a temperatura, diminui a pressão. Ou seja, aumentando um, aumenta o outro também. Tá? As duas grandezas, pressão e temperatura, se relacionam de forma diretamente proporcional. Tá? Temos aqui também a equação de Clapeyron. Então vejam, essa equação ela pode ser escrita através da expressão pressão vezes volume igual ao número de mols vezes R, que é a constante universal dos gases perfeitos, vezes a temperatura. Tá? Então vejam, o valor de R, que é a constante universal dos gases perfeitos, pode assumir valores diferentes. Eu vou utilizar 0,082 quando a minha pressão estiver medindo em atm. Eu posso também utilizar o valor de R como sendo 62,3 quando essa pressão aqui for dada em milímetros de mercúrio. E tem ainda um terceiro valor, que é o 8,31. Vou utilizar esse valor 8,31 com as unidades de medida Joule e mol Kelvin. Tudo bem? Então, eu posso ter três valores diferentes para a constante universal dos gases. Não esqueça, 0,082 atm vezes litro mol Kelvin, pressão em atm. 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro mol Kelvin, quando a pressão na equação for em milímetros de mercúrio, eu utilizo esse valor, ou 8,31 Joule mol Kelvin. Façam uma leitura lá da apostila de vocês para entenderem melhor um pouco sobre a utilização dessas unidades de medida. Tá? Lembrando também que o número de mols, N, é a massa dividido pela massa molar do gás. Não esqueçam disso. O número de mols vai ser igual a massa dividido pela massa molar do gás. Do gás que nós estivermos estudando, né? Que nós estivermos nos referindo na questão. Tudo bem? Galera, espero ter ajudado vocês. Façam uma leitura do conteúdo do livro-texto de vocês para entender melhor sobre esse assunto tão importante. Um abraço e até a próxima.